O planeta está dentro de nós. Com o avanço da produção científica em diferentes áreas, como na ecologia, na biologia e até mesmo na sociologia, já não resta dúvida, tudo em a natureza está conectado. De tal forma que é possível falar com tranquilidade. Nós não estamos na natureza, nós somos natureza. Dentre os desafios que se apresentam no tempo presente, o desenvolvimento de uma consciência ecológica ganha especial relevância pelo impositivo das emergências climáticas. Para além do aquecimento, a ebulição global tem mobilizado cientistas, ativistas e comunidades em diferentes localidades a pensar em alternativas de implementação imediata, para que a nossa vida seja mais harmônica na convivência com as demais partes do grande organismo vivo que é a Terra. No episódio de hoje, tratamos desse tópico, buscando entender quais ações já estão sendo desenvolvidas e quais outras podem ser implementadas para fomentar a preservação ambiental e o desenvolvimento dessa consciência ecológica junto às instituições espíritas. Como tônica especial, nós destacamos o recente lançamento da campanha espírita permanente de conscientização ecológica por parte do Conselho Federativo Nacional, ação que inspira muitos dos convidados desse programa a pensarem em novos futuros possíveis. O Centro Espírita e o Planeta, o desafio da sustentabilidade é o tema de hoje. Nosso programa começa agora. Como espíritas, a gente entende que nós temos que fazer a diferença na sociedade. No livro dos médiuns, Kardec coloca que o espiritismo veio para transformar a moral do mundo. E a transformação, ela passa não só pela questão íntima, mas pela questão também exterior. Então, cuidado, com respeito, porque a gente vê em algumas obras o convite a ir deixando a alimentação animal, a outra coisa, mas é um convite. Por quê? Porque a gente tem que fazer isso com o tempo, sem agredir consciência, sem libertar. Mas eu acredito que em gestos simples, a gente tem todos os eventos que estão sendo promovidos agora, nós estamos sugerindo que seja usado realmente copos em que a pessoa possa, que se mantenha aquele copo, que não seja descartável. Na alimentação também, evite-se o máximo o consumo de alimentos que tenham carne, algum tipo de carne, mas é um convite, porque isso é uma mudança que não pode ser agressiva. Mas o espírita, no seu comportamento social, ele tem que pensar, o mundo é a nossa escola, é nosso aprendizado. Nós estamos aqui hoje encarnados, se nós vamos cuidar daqui, futuramente nós poderemos voltar aqui e receber efetivamente aquilo que nós deixamos. Então, a importância do cuidado, ela tem que fazer parte do nosso comportamento, porque como espíritas nós somos convidados a viver esse evangelho do Cristo, e isso também é no comportamento para com a sociedade, para com os nossos irmãos que ainda estão no processo de evolução como os animais, mas com respeito, porque nós não podemos também fazer um movimento que agrida as consciências. Ela tem que ser um movimento que partilhe do bom senso, do respeito, mas também buscando a evolução no processo. Temos na Federação Espírita Bahia o setor de espiritismo e ecologia, que cuida disso, a alimentação saudável, a questão de você reaproveitar as coisas. Então, ao cuidado, não está no nível que a gente quer, não. Não está mesmo, está muito aquém, né? Ainda veio muito desperdício, muito uso do mais fácil. Claro, você está no centro com um copo plástico, tomou, comeu, jogou fora, é muito mais fácil, mas tem que pensar na resultante disso no futuro, né? Degradação ambiental, o acúmulo. Então, eu acho que o espiritismo, o movimento espírita, precisa dar o seu exemplo nesse item. Já é muito bom no Brasil, federações que já não usam saco plástico, por exemplo, mas não só isso, é você estimular a compostagem, você começar a fazer realmente a segregação do controle ambiental. São questões importantes que nós temos que estar cada vez mais dialogando.
Na FERGS, né, nós já temos há vários anos o programa da gestão do saber ambiental. Temos uma equipe e essa equipe ela orienta a própria federativa. A gente já faz todas as práticas possíveis, né, desde a energia solar, os cuidados na separação de lixo, de uso de todos os materiais que sejam, digamos, ecologicamente descartáveis ou reutilizados, biodegradáveis, né? Você faz todo esse esforço nos eventos federativos, a gente faz inclusive, né? Isso. Estamos inclusive agora identificando, estamos em negociação já com uma empresa do setor para fazer a compensação de carbono, né? Estamos com um projeto que vai passar na diretoria executiva, vai para o CFE, para que todos os nossos eventos também tenham aquela compensação em que tu faz um plantio de árvores pelo impacto de consumo de carbono, né? A gente verifica isso, por exemplo, o Uber Planet, várias empresas de aviações, tu tem a possibilidade de pagar um plus ali, um X a mais para fazer a compensação. E tem empresas gestoras, lógico, você não consegue plantar as árvores, não tem nem onde plantar. Então, tem empreendimentos que fazem isso, que compensam e que, né, de certa forma, ajudam no desmatamento da Amazônia, no queimado do Cerrado, Pantanal. É uma forma que a gente consegue para tentar minimizar esse efeito estufa, é o que está ao nosso alcance. E estamos já gerenciando e iniciando o projeto para que o nosso 13º Congresso, que vai acontecer de 17 a 19 de outubro, ele tenha essa compensação de carbono, né? Que a gente tem um selo, não só o selo, né, mas o selo é importante para conscientizar as pessoas, né? Porque daí tem um empresário que vai levar, a pessoa quando for fazer o uso de um serviço que tu tem a possibilidade de compensar o carbono, que tu também faça, quer dizer que esses instrumentos se tornem amigáveis, aceitáveis, façam parte da nossa rotina, já que tu não tem como deixar de pegar um avião, né, um voo, né, por exemplo, para vir para Brasília, nós tínhamos que voar, não teve jeito, né? Mas daí tu compensa, né? A companhia que a gente veio, ele permite essa possibilidade de compensar e lógico, tem que ter auditagem, transparência, para que a gente saiba que realmente o recurso está sendo canalizado nesse sentido. A empresa que a gente está negociando, tu consegue acompanhar o projeto, tem certificação, tu consegue ver ao longo do tempo. Então, isso é feito. Então, nós temos oficinas, temos multiplicadores, né, que fazem esse trabalho com as casas espíritas, né? Temos uma cartilha de gestão de gestão ambiental, né, para os centros espíritas, né? Isso já faz parte das nossas práticas assim do dia a dia e é algo extremamente necessário, né? Tá? Necessário que a gente verifica hoje uma demanda, dialogando com as nossas lideranças em todo o estado, todos querem saber como é que eu posso fazer mais, o que eu posso fazer da minha casa espírita para ajudar nessa questão ambiental e a casa espírita, sendo uma escola de almas, nessa função educadora, trazer as necessidades do mundo, né, a visão espírita, né, para que a gente possa, né, estar atento às 17 ODS, né, e isso se torne não uma linguagem científica, algo, né, regulamentar, alguma coisa distante, mas que tu possa transformar isso na prática em ações simples, né, que estejam ao alcance de cada um, né, na sua casa, na sua empresa, no trabalho, na vida social, né, e a gente quer ampliar isso no nosso movimento espírita agora, partindo para tentar buscar compensação do carbono, né, do que se gera em carbono, né, de gás carbônico em todas, seja o deslocamento das pessoas até o evento e na produção dos itens que tu vai usar e tudo mais, né? Então já tem uma metodologia, uma prática nesse sentido e a gente está buscando se assessorar dessas empresas agora para avaliar e tentar tornar uma prática comum também no nosso movimento. Durante o período da pandemia, a própria Federação Espírita tomou iniciativa na gestão da Ana Célia, como presidente, eliminamos o copo descartável e geramos muitas reflexões em torno do o copinho de água fluidificada, incentivando as pessoas a levarem as suas garrafinhas, a usar as suas garrafinhas. E é claro que isso é um processo muito lento. Então, de forma paulatina, temos trabalhado isso, né? Criamos um selinho em todos os cards, todos os cartazes de divulgações de eventos presenciais na Federativa. Traga a sua garrafinha, que é um selo, traga a sua garrafinha. E lógico que temos levado isso para todos os centros espíritas também. Temos levado isso também.
Por ser uma área, por ser uma cidade da região amazônica, logo, é óbvio que a questão da natureza, do verde, do meio ambiente, ele é muito trabalhado entre nós, porque nós percebemos isso. Nós percebemos a quantidade de resíduos sólidos, por exemplo, plástico, em que eles estão nos nossos rios. Então, temos tentado trabalhar a ideia de que a questão da sustentabilidade, ela perpassa pelas pessoas, pela consciência de cada um, no sentido de se colocar na posição de que o espírita ele precisa ter uma consciência ampla da vida como um todo, da sua relação consigo mesmo, do cuidado com o próprio corpo, do cuidado com o outro, do cuidado com a sua sociedade e o cuidado com o planeta também, com cuidado com o trabalho espírita. Mas isso não basta. Basta também ter uma perspectiva de integração, de tarefa de trabalho integrado. Não basta trabalhar a questão da consciência na evangelização da infância e da juventude. Temos que trazer essa temática para a área do atendimento espiritual, para difundirmos nessa palestra a importância de divulgarmos que tragam a sua garrafinha também, né? Para ser fluidificado. O trabalhador na mediunidade também, porque no futuro haveremos de dispensar o copo descartável que ainda consumimos, né? Pouco, mas a ideia é tentar diminuir o consumo de papel, né? O consumo de banner quando há necessidade, a diminuição, né, de material de material de limpeza que seja agressiva e se olhar mais atento àquilo que é mais poluente do modo geral. Isso é um processo muito grande que requer um diálogo como um todo. E perpassa aí pelo terceiro ponto, que é a questão da sustentabilidade. Compra-se livro, precisa-se diminuir a conta de luz e lógico, precisamos economizar na conta de luz. Quem paga as nossas contas dentro do centro espírita? Somos nós cooperamos com ela, nós contribuímos com o pouco necessário para arrecadarmos alimentos para as pessoas, arrecadamos com um pouco para mantermos o centro espírita de uma forma mais ecologicamente correta. Temos recursos para implementar energia fotovoltaica, desligamos os ventiladores quando saímos, porque afinal de contas a conta de energia tem um impacto também de âmbito local, nacional. O desperdício de água também, no nível de consumo de água potável no planeta. Então, observamos que a questão vai muito além do resíduo plástico, que por si só já é um grande problema. E temos tentado trabalhar essa campanha, o material que temos aprovado da campanha espírita já está ali sendo fomentado devagarzinho para trabalharmos isso. Na própria Federação Espírita, aprovamos recentemente uma campanha interna para divulgarmos melhor isso. Ainda não escalamos os cartazinhos nem as plaquinhas, mas pretendemos fazer. Bom, na verdade, é um projeto que a gente não começou a desenvolver, né? Nós não começamos a desenvolver esse projeto. Já reunimos até um grupo de pessoas para ver como é que a gente vai começar a trabalhar, né, através dos documentos, das cartilhas que a FEB já produziu. E aí a gente vê assim, que o trabalho que a gente faz é só aquele trabalho mesmo de conscientização da necessidade da gente realmente proteger a natureza, a questão do lixo seletivo, né, fazer essa organização até com as próprias crianças. E aí a gente faz essa informação dentro do movimento. Algumas pessoas que são ligadas principalmente à área da biologia, né, eles se sentem atraídos pelo projeto. E aí a gente vai timidamente realizando, mas ainda não é nada concreto, não é nada ainda formalizado, né? Ainda estamos ainda, como disse, no pensamento, né? O planejamento ainda está muito no pensamento de como nós vamos praticar essa ação. Primeiro colocar no papel, né, para fazer realmente o planejamento, e aí depois colocar em prática. Mas no momento a gente ainda está dessa forma, né? Ainda não estamos desenvolvendo um projeto mesmo dentro dessa área, só mesmo a conscientização. Nós temos ainda muito incipiente essa consciência ecológica, mas nós temos uma equipe muito acessível a essas ideias, eles estão implementando, inclusive, tirar os copinhos, começar pelo básico. Se você não muda o seu hábito, você não muda, você vai só ficar no discurso. Então, você tem que mudar os hábitos. Pedir para as pessoas trazerem garrafinha. Fizemos toda uma parte, a comunicação ajudou muito a gente a pensar nas peças
de publicidade, de avisos, de sinalizações, para a gente poder ir criando o hábito. Porque é um hábito centenário de você usar o copo e o copo descartável joga fora. Então, são medidas que os centros foram aderindo também, foram tomando consciência de como é que nós precisamos, nesse novo mundo, né, que nós estamos aí no limiar no começo da regeneração, é preciso que a gente que está aqui agora aprenda que tem que ser assim. Né? Então, energia, água, são primeiros passos que a gente precisa cuidar, né? Cuidar para que a gente não tenha aí um excesso, um esbanjamento daquilo que nós temos como possibilidades, né? Sobretudo aqui no Brasil, nessa terra abençoada. E que a gente precisa cuidar, né? Há necessidade de mais inserção face a isso. Sim. E quando eu digo, não é tão somente com relação a Goiás, é o Brasil todo. Perfeito. Então, isso, os espíritas, todos nós precisamos mesmo de realizar esse trabalho, mas eu ouso dizer que há necessidade de mais pessoas envolvidas nesse processo. E a Casa Espírita nós estamos tendo e vamos continuar tendo por algum tempo, até a conscientização das pessoas, é o copinho da água fluidificada. Então, o dirigente, o coordenador, a pessoa que está à frente do trabalho, ela tem que conclamar os participantes, os frequentadores, a levarem sua garrafinha, sua água. Ela tem que resolver essa questão da água. Mas nós temos uma outra dificuldade, que são os marmitex, que são distribuídos nas ruas. E isso aí é um problema grave, porque aquele marmitex ele vai rolando, ele não vai para dentro do cesto do lixo, do saco do lixo, daí a pouquinho está nas mananciais. Então, é necessário que tenha mais uma força junto conosco, todos nós unidos, para realizar esse trabalho. É um desafio mesmo. Perfeito. A sacola de plástico é uma coisa assim que a gente fica imaginando por que será que existe, né? E o que a gente percebe hoje é que a base não foi educada, os jovens, as crianças atuais não foram educados para ter essa conscientização ambiental. Então, o que a gente tem feito assim ao longo dos anos, né, independentemente desse projeto novo do CFN, é que nós sempre recomendamos às casas espíritas para que não utilizem tantos copos descartáveis, que economizem a água, que tenham um plano de reserva de água, onde você utiliza a água da chuva. Então, sempre que possível, você vai fazer uma reforma na sua casa espírita, então você faz uma adequação, sabe? Então, pequenas coisas que, no contexto geral, pode representar alguma coisa, né? E a gente tem trabalhado nesse sentido de conscientização, porque se você ajuda a criança, ensina a criança sobre a importância, né, de você utilizar menos um copo descartável, de utilizar menos uma sacola plástica, de você não jogar as coisas, né, nos bueiros, essas coisas todas, você está contribuindo para o ambiente, para que o nosso planeta fique mais limpo. Então, nessas coisas a gente vem trabalhando. Agora, né, na questão da sustentabilidade, tem outros projetos que eu acho que precisamos unir mais as nossas forças gerais, né? A gente tem acompanhado um pouco o trabalho do André Trigueiro, que é um grande incentivador, motivador, né, do sustentabilidade, do meio ambiente. Então, não estamos alheios, não. Mas não vou dizer que São Paulo tenha grandes projetos nesse sentido, mas algumas contribuições, sim. A área do atendimento espiritual, junto com a área da comunicação, se juntaram para fazer um projeto de sustentabilidade ecológica. Esse projeto vai ser lançado agora, dia 7 de dezembro, com o Geraldo Campetti, é quem vai fazer uma palestra virtual para nós. E aí a gente já entrou em contato com o IMA, Instituto do Meio Ambiente de Maceió. Ele abraçou a proposta e a gente vai trabalhar diretamente com o IMA, o IBAMA,
Lá tem várias denominações, para essa preservação ambiental. Mas não é só o ambiente, é o ecossistema material, social, biopsíquico, socioespiritual. Então, a gente vai trabalhar esse ecossistema. Então, vai ser maravilhoso. Então, a gente está assim, já tivemos algumas ações iniciais dos copos, que está usando o copo biodegradável, educando as pessoas a adotar o seu copo ou levar o seu copo para o dia da palestra, para os encontros, os seminários e tal. Então, essa parte aí a gente já está assim, bem entusiasmante, né? As meninas têm feito um trabalho muito interessante de cards, de divulgação. Então, a partir do ano que vem, a gente vai às regionais que congregam os centros espíritas daquela região e começar a trabalhar devagarinho essa importância, né, dessa sustentabilidade do planeta, inclusive. A gente está na transição, mas a gente precisa colaborar com essa transição, não atrapalhar mais esse ecossistema, que a gente tem prejudicado, como diz assim no interior, né, no Nordeste brasileiro, a gente tem judiado do nosso planeta, né? Então, tem projeto aí já dentro dessa questão da sustentabilidade. Como esse assunto tem sido tratado aí na sua localidade? Quais experiências de preservação ambiental e de conscientização ecológica têm sido desenvolvidas por aí? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir seus amigos, de conversar com seus colegas de ideal espírita sobre essa frente de trabalho, sobre a importância dessa conscientização. A campanha espírita permanente de conscientização ecológica você encontra no site da Federação Espírita Brasileira, febnet.org.br. Os demais episódios de orientação ao Centro Espírita você pode encontrar no canal da FEB TV no YouTube e o documento orientador e os episódios você também encontra no site oce.febtv.com.br. A gente se vê na próxima semana. Até lá!